Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de processos orgânicos industriais da disciplina. Meu nome é professora Michele Vaz, professora da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará. Hoje daremos sequência à nossa segunda aula. Na primeira, nós abordamos apenas uma apresentação de como será realizada a disciplina. Nessa segunda aula, faremos uma pequena introdução aos processos industriais orgânicos, abordando os principais fundamentos dos processos orgânicos industriais. Faremos também uma pequena introdução com a definição dos processos orgânicos industriais, os diferentes tipos de processos orgânicos, as formas de condução desses processos e como são aplicados esses processos orgânicos dentro da indústria química. A aula de hoje foi elaborada com a seguinte bibliografia consultada. Foram consultados esses dois livros na elaboração dessa aula de processos orgânicos industriais. O livro de Introdução à Engenharia Química, consiste na terceira edição, né, do Nilo Índio, acho que vocês conhecem esse livro. Esse livro é utilizado no início do curso, então dele foram retiradas algumas figuras, alguns dos processos orgânicos industriais, algumas operações unitárias, e o livro da disciplina Indústria de Processos Químicos, né, que é o XIRIV, como eu falei no primeiro dia de aula, é o livro adotado para a disciplina de processos orgânicos. Inicialmente faremos a introdução aos processos químicos, fazendo uma pequena definição do que seja um processo químico. Como o próprio nome relata, processos químicos nada mais é do que a transformação de todo tipo de matéria-prima num determinado produto. E esse produto, ele tem que passar por diversas transformações físicas, transformações químicas ou transformações físicas ou químicas. Dentro dessas transformações físicas ou transformações químicas, nós podemos obter o quê? Um produto final, que é um produto que vai ser utilizado dentro da indústria química. Esse produto tem que ser um produto de alto valor agregado, tem que ser um produto que ele vai ser modificado quanto à sua composição, quanto ao seu estado físico, quanto a diversas transformações físico-químicas que ele vai sofrer para que esse produto final ele tenha um alto valor agregado, um alto grau de pureza. Então, se essa transformação química ocorrer na obtenção do produto final, se essa transformação for exclusivamente química, significa que nós obtivemos um processo químico. Se essas transformações que esse produto obteve nessa matéria-prima, que essa matéria-prima obteve para a obtenção do produto final, foi exclusivamente física, nós obtivemos uma operação unitária. Processos esses, transformações essas serão abordadas no decorrer da aula de hoje. Então, o principal objetivo, né, da disciplina dos processos químicos será o quê? A obtenção de produtos desejados, conforme eu já relatei no slide anterior. Essas matérias-primas, elas serão matérias-primas selecionadas, que estarão disponíveis no mercado, serão matérias-primas que podem ser tanto de origem animal como de origem vegetal, né? E aí, com base nessa matéria-prima, ela vai ter uma determinada aplicação para a obtenção desse produto final desejado. Nesse slide, nós vamos relatar qual a importância do engenheiro químico, vocês como engenheiro químico, dentro da indústria química. Então, o que é esse engenheiro químico? O que é que ele vai fazer dentro de um processo químico, dentro de uma indústria química? Qual é o papel do engenheiro químico dentro dessa indústria? Então, o papel do engenheiro químico será o quê? Estudar diversos processos químicos que vão envolver as matérias-primas e as mesmas elas vão sofrer diversas modificações, tanto na sua composição, quanto no seu conteúdo energético, quanto também no seu estado físico. Essas transformações irão o quê? Gerar um produto final resultante que vai ter uma determinada aplicação final. Posteriormente, qual o papel do engenheiro químico dentro da indústria química? Então, ele vai converter essa matéria-prima inicial
ele vai estudar diversas etapas de processos químicos, ele vai elaborar a configuração adequada desses processos para que essa matéria-prima ela seja transformada num produto final de alto valor agregado. Então, o que o engenheiro químico deverá fazer inicialmente? Ele deve projetar ele tem que elaborar um projeto preliminar. Com base nesse projeto, ele tem que fazer um pequeno avaliação econômica, com base até mesmo nas incertezas que são geradas. Esses dados serão gerados, vários dados serão gerados, e o engenheiro químico ele vai atuar selecionando alternativas com base nesses dados que foram dados preliminares gerados, ele vai selecionar quais as alternativas mais viáveis para que se obtenha um produto final de segurança e não gere tanto impacto ambiental. Para que seja implantado esse projeto, o engenheiro irá o quê? Avaliar esse projeto, dimensionar as variáveis desse projeto, selecionar as variáveis mais importantes e desenvolver equipamentos para que o quê? Ocorra as reações químicas de forma otimizadas para que obtenha o produto final viável economicamente. O engenheiro químico irá o quê? Estudar as operações do processo. Com base nessas operações, ele vai garantir a transformação dessa matéria-prima no produto final, tanto em escala pequena, escala de laboratório, quanto de escala industrial. Então, ele vai fazer o scale-up, eu acho que vocês já ouviram falar, ele vai fazer um processo de ampliação de escala, de um processo simples, digamos, de uma destilaria que vai produzir um determinado tipo de álcool, um etanol, é um processo que já industrial. Com base nisso, o engenheiro químico ele vai fazer um estudo preliminar dessas transformações físico-químicas, avaliar esse processo de forma pequena escala, para posteriormente ampliar e otimizar esse processo com base nas variáveis otimizadas. Então, nesse slide posterior, ele resume falando que na importância das conversões químicas da matéria-prima num determinado produto. Então, quando você obtém um produto final daquele processo, então essa matéria-prima tem que passar por diversos tipos de transformações. Se as transformações forem exclusivamente químicas, dizemos que esses processos sofreram conversões químicas. Entretanto, se essas transformações forem apenas físicas, como o exemplo aqui abaixo, que é a destilação do petróleo final, que é utilizado na obtenção da gasolina, ela vai passar por transformações o quê? Exclusivamente físicas. Trata-se do quê? De operações unitárias que o processo químico, aquela matéria-prima, no caso o petróleo de hoje, que ele é constituído por várias frações de gasolina, de diesel, de querosene. Então, o que vai acontecer? Com base na diferença dos pontos de ebulição dessas frações de petróleo, esse petróleo, ele, ao ser aquecido, ele vai o quê? Promover a separação dos componentes, onde os componentes com menor ponto de ebulição irão evaporar mais rápido, os de maior ponto de ebulição ficarão retidos no balão de destilação antes de atingir a torre de destilação, para posteriormente serem condensados e obtidos o quê? O líquido separado ao passarem por essas torres de destilação. Se um processo for pequeno em escala de laboratório, eu vou mostrar para vocês em slides posteriores. Mas se forem torres de destilação, então já se faz os cálculos, o dimensionamento de volumes ou de tanques de destilação já, o torre de destilações mais, já com tamanhos equivalentes a um volume bem maior do que em escala de laboratório. Até se obter o quê? O produto final. Né? Após passar por essas transformações físicas, geraremos a matéria-prima final, que é a gasolina, onde 20% dessa gasolina ela é obtida pela destilação, ou seja, pela quebra desses derivados do petróleo, né? Transformando esses resíduos numa mistura denominada a gasolina. Ok? Então, a importância dos processos físicos dentro da indústria química. Diante dos diferentes tipos, né, de operações físicas de interesse químico, essas operações foram tiradas do livro Forte de Operações Unitárias, pode-se reportar como
O transporte e o armazenamento de fluidos, dependendo do fluido, você pode promover o bombeamento, a utilização de tubulações, de válvulas, de tanques específicos para determinados fluidos, né? Onde vocês vão verificar se esse fluido não é corrosivo, se ele é ideal para aquele determinado tipo de tubulação. Então, várias características, tanto no transporte como no armazenamento do fluido, são extremamente importantes antes de vocês implantarem um processo ou avaliarem um processo dentro da indústria química. Serão avaliados os equipamentos de transferência de calor. Dentre os equipamentos, são citados os evaporadores, que serão mostrados mais na frente com alguma aplicação industrial, alguns trocadores de calor. Destaca-se também os processos de destilação, como eu acabei de relatar em relação ao processo de produção da gasolina, né, extraída da extração de petróleo. Processos de extração em fase líquida, né, existe extração de sólido líquido, extração em fase líquida, que utiliza-se um solvente para remover um determinado produto de interesse industrial. Diversos processos de separação também são relatados como tipos de operações físicas, como a cristalização, a sublimação, a difusão, né? A cristalização, no caso dos açúcares, né, na indústria do açúcar, vai promover uma maior concentração desse componente, porque é como se fosse uma etapa posterior ao processo de evaporação, você pode adicionar um cristalizador para que a gente consiga aumentar ainda mais a concentração desse açúcar, removendo o máximo possível o solvente, né, evaporando o solvente que está presente dentro da solução e concentrando os cristais de açúcar. Consequentemente, você vai aumentar o rendimento do produto final. Existem sistemas sólido-líquidos, né, em que a gente pode utilizar pequenas centrífugas, pequenos misturadores, pequenos agitadores. Posteriormente, eu vou mostrar exemplos de aplicações dos slides posteriores, né? No caso, as centrífugas, qual é o agente propulsor da separação desse sólido líquido? Será o quê? A aceleração da gravidade, né? Em que as amostras serão colocadas dentro de um equipamento chamado centrífuga, elas serão submetidas a uma agitação, uma determinada temperatura de operação. Posteriormente, após essa agitação, vai promover-se o quê? A separação das partículas mais densas ficarão retidas no fundo do recipiente e as menos densas ficarão como sobrenadante. E assim você vai poder separar de uma forma física um determinado caldo proveniente de um processo fermentativo para a obtenção, no caso, de bebidas alcoólicas, na produção de etanol, certo? Misturadores, que nada mais são do que aqueles tanques misturadores, tanques, reatores químicos, em que adiciona-se um agitador. Eu coloquei como exemplo alguns secadores, podem ser secadores utilizando as estufas, né, um tipo de secagem tradicional, uma secagem contínua, né, de forma descontínua, e secadores também leite fluidizados, né, aquele consiste em leites fluidizados. Esses secadores em leite fluidizados, eles são um processo em que a gente adiciona um gás aquecido, em que vai promover o contato com as partículas que serão secadas por meio de uma transferência de calor, e posteriormente você vai coletar essas amostras e construir uma curva da umidade em função do tempo. Mas qual é o principal objetivo de um secador de leite fluidizado? É promover a remoção do excesso de umidade dentro das amostras sólidas. Digamos, eu vou citar um exemplo também nessa aula, uma aplicação industrial desse processo de secagem de leite fluidizado, como a secagem de grãos de canola, onde a partir da secagem desses grãos, vocês vão obter o óleo de canola que vocês encontram na indústria de alimentos. Então, o que vai acontecer? Esses grãos serão previamente umedecidos dentro da indústria de alimentos. Então, vocês, como engenheiros químicos, irão utilizar esse sistema de leite fluidizado pela injeção de gás quente para remover todo o excesso de umidade que está presente dentro das amostras de canola. Então, o que vai acontecer se você remover todo o excesso de umidade? Essas amostras irão apresentar o quê? Uma retirada desse excesso para que ocorra o quê?
para que evite a proliferação de qualquer tipo de micro-organismo, porque sabe-se que qualquer amostra que contenha um determinado teor de umidade vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos, e isso vai prejudicar a aplicação final do produto. Como também vai aumentar o tempo de vida de prateleira, né, do processo do produto químico final, dentro da indústria de alimentos. Aqui nós temos um sistema pequeno, um sistema de escala de laboratório, um processo químico, né, de destilação muito conhecido por vocês. Essa figura ela foi tirada do livro Faust, né, de operações unitárias, em que relata um processo de separação simples, utilizando como matéria-prima o etanol e a água. Então, o etanol e a água eles foram adicionados dentro desse balão de destilação. Posteriormente, esse sistema ele foi submetido a um aquecimento. Então, o que aconteceu? O etanol tem um ponto de ebulição menor que a água. Então, ele tende a evaporar mais rápido. Então, o etanol ele vai percorrer esse tubinho aqui e vai entrar em contato com esse aparato de vidro chamado o quê? Condensador. Esse aparato de vidro ele é constituído por dois tubos, um tubo interno, onde irá acontecer a condensação do etanol, e esse tubo externo, onde vai ocorrer o resfriamento desse etanol, pela injeção de água líquida, porque você observa a entrada de água líquida, que vai resfriar esse sistema, e aqui no interior desse condensador vai promover o quê? A condensação do etanol e, consequentemente, a obtenção do líquido destilado apenas aqui separado. Então, toda a água vai ficar retida aqui e o etanol vai ficar separado nesse frasco que se encontra aqui, que é a amostra de interesse. Então, trata de um processo químico com transformações o quê? Físicas para a obtenção de um produto final, no caso de aplicação em pequena escala, aqui em escala de laboratório. Que eu citei logo no início da aula, foram utilizados torres de destilação, já de uma escala um pouco maior, tá ok? Então, aqui nós temos um exemplo de um processo químico de escala industrial em que a gente utiliza dornas industriais, dornas fermentativas. Para vocês terem ideia do tamanho de um fermentador industrial, sendo essas dornas fermentativas utilizando um sistema baseado em aço inox. Mas por que, professora, você está relatando, mostrando um processo em escala industrial, utilizando essas dornas, esses fermentadores em escala industrial? Eu estou relatando da importância do engenheiro químico em escolher qual material que vai ser utilizado para a produção em larga escala. No caso, o material utilizado por ser o aço inox não foi escolhido por ser um material mais bonito do que qualquer outro tipo de material. Porque todo fermentador, toda dorna fermentativa feita com base nesse material, ela vai evitar, vai ajudar, auxiliar o engenheiro químico a realizar os processos de asepsia. Então, isso vai evitar a contaminação das amostras, certo? E aqui eu já deixei até desenhado para vocês que esses fermentadores, eles não constituem aquelas dornas, aquelas dobradiças, né? Pequenas aderências aqui na sua superfície externa. Por quê? Por quê? Porque se existir aquelas aderências, irá facilitar o quê? O desenvolvimento de micro-organismos e, consequentemente, irá contaminar as amostras implantadas, coletadas, adicionadas aqui dentro do fermentador. Então, você escolher uma superfície lisa dentro de um material aço inox é extremamente interessante, porque as irregularidades que poderiam estar presentes, mas não estão, caso existissem, iriam causar a formação de pequenas aderências e, consequentemente, irá dificultar o quê? O processo de asepsia e a evitar a proliferação de micro-organismos dentro do processo químico, tá? Nesse slide, nós iremos abordar um processo de secagem, um processo químico de secagem de leite fluidizado, que foi citado como uma operação exclusivamente física, mas ele foi utilizado, né, para que vocês obtenham uma ideia geral de um processo em leito de secagem, leito fluidizado, né, onde esse processo ele pode ser empregado em diversos tipos de indústria, esse processo químico.
tanto na indústria química como na indústria farmacêutica. No caso, eu citei na indústria alimentar, que consiste na produção do óleo de canola, né? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse processo. Conforme eu já ressaltei, o objetivo da secagem, de qualquer processo de secagem, é você o quê? Reduzir, nesse caso, reduzir a umidade que estão presentes nos grãos de canola, para que o quê? Ocorra um aumento não só na sua conservação, como também iniba a proliferação de pragas e micro-organismos. Então, a secagem irá promover a redução dessa umidade e, consequentemente, aumentar o tempo de vida de prateleira desse óleo de canola, como qualquer outro processo industrial, como também vai ajudar na inibição do desenvolvimento de micro-organismos. Então, qual o princípio desse processo? Esse esqueminha ele foi tirado de uma prática que é executada da uma disciplina elaborada por mim, dentro da Universidade Federal do Paraná, em que consiste, olha, vocês podem observar esse sistema, pequeno sisteminha aqui, é um rotâmetro, ok? Esse rotâmetro, ele encontra-se conectado a uma tubulação de um compressor. Esse compressor, ele vai injetar um ar, tá, ok? Dentro desse rotâmetro, ele vai controlar o rotâmetro a uma determinada vazão desse gás, e vai ser aquecido até atingir a temperatura de operação de secagem. No caso, para os grãos de canola, na literatura, a temperatura que teria que atingir em torno de 60 graus Celsius. Então, esse ar, ao ser aquecido, ele vai passar por essa tubulaçãozinha aqui, ó, e vai ser injetado dentro dessa coluna de leito fluidizado, que é essa coluna aqui. Mas, previamente, antes de iniciarmos o processo de secagem e ligarmos, né, a corrente alimentadora dessa vazão de ar quente, o engenheiro ou o aluno ele vai retirar dessa coluna de leite fluidizado. No topo dessa coluna tem uma tampa em que vocês podem removê-la e adicionar quantidade de grãos de canola o suficiente para que você consiga elaborar o processo de secagem. Perceba que após vocês adicionarem aqui a canola, ela vai passar por um controlador de pressão, manômetro, em que você vai verificar qual a pressão do sistema, para que posteriormente, em intervalo de tempo pré-determinado, essas amostras foram previamente secadas, né, foram previamente secas em estufas pesadas, e após serem secas, elas serão removidas em intervalos de tempo pré-definidos, e posteriormente pesadas e levadas novamente para a estufa. Com isso, vocês vão obter a pesagem antes da secagem e a pesagem pós-secagem, né? Após 24 horas de secagem, uma temperatura em torno de 100 graus Celsius na estufa, essas amostras são coletadas e aí você obtém aquela curva da umidade em função do tempo, né? E conforme eu ressaltei, o que vai acontecer nesse processo, nesse princípio, nesse processo em escala de laboratório de secagem de leite fluidizado, que trata de um processo químico extremamente importante dentro da indústria química, na indústria de alimentos. Nesse caso, eu estou abordando a importância dela dentro da indústria de alimentos para a produção do óleo de canola. Seria o quê? A injeção de um ar quente, né? Esse ar aquecido, ele vai o quê? Acender e vai impulsionar as partículas que serão adicionadas, as partículas sólidas de grãos de canola, promovendo o quê? Uma agitação desses grãos, pulsos desses grãos, e aí elas vão operar de forma contínua ou intermitente. Professora, por que você está falando em regime contínuo e intermitente? Porque, como um dos temas da nossa aula de hoje, não é só abordar os processos químicos, não só em escala de laboratório, como em escala industrial, como também vocês entenderem como esses processos eles podem operar. Eles podem operar tanto em escala descontínua, né, em processos que podem ser tanto operar de forma descontínua, ou batch, como também de forma contínua, ok? Ou intermitente. Com base nesse experimento, foi gerada as curvas de perda de carga dessas amostras, né? E aí, com base nessas equações, da equação de Ergon, você obtém essa equação de perda de carga, vocês observam que ela é com base na viscosidade, são parâmetros já obtidos na literatura. E existe um parâmetro importante que vai ser avaliado, que é o comprimento, né, da coluna, que eles irão medir logo no início da prática, como também a porosidade mínima do processo, sendo que essa porosidade é a porosidade do leito das amostras, para que vocês obtenham a perda de carga do processo.
Como serão calculadas essa porosidade mínima, professora? Com base no diâmetro médio das partículas, também vocês obtêm essa equação aqui, ó, para substituir o diâmetro médio, mas essa porosidade mínima é obtida pela relação entre o teste da proveta. Os alunos irão fazer um pequeno teste com a proveta, calculando a massa das provetas mais os grãos e a massa das provetas mais os grãos e a água. Então, eles vão pegar uma pequena proveta, nessa proveta eles vão adicionar 20 ml de grãos de canola, irão pesar, posteriormente vão adicionar um pouco de água para eles poderem perceber as frações de espaço vazio, a porosidade desses grãos, e vão pesar novamente. Então, a diferença, a relação entre esses volumes, né, serão as mesmas, e aí eles vão obter essa porosidade mínima. Com base nessa equação, eles irão jogar dentro dessa equação da porosidade do leito, jogando aqui, adicionando essa porosidade mínima obtida pelo teste da proveta, e com base na altura do leito fixo e a altura do leito fluidizado, que foram medidos também durante a prática, obtiveram a porosidade do leito, e então adicionado aqui na equação de R para o cálculo da perda de carga. Essa perda de carga vai ser a diferença da perda de carga experimental e a perda de carga do leito, né? Então, eles obtêm a perda de carga do sistema. Se essa perda de carga for inferior à perda de carga experimental, se obtido esse processo experimentalmente, a margem de erro será pequena e, consequentemente, esse processo será viável. Caso isso não ocorra, faz necessário repetir os experimentos e verificar onde aconteceram os erros que prejudicaram os valores para que obtenha uma perda de carga viável para o processo. Bem, isso aqui nada mais é do que uma aplicação utilizando modelos matemáticos para um processo químico em pequena escala, ok? Ressaltando processos químicos, trata de um processo contínuo, né, em que esse processo ele é continuamente, intermitentemente retirado essas amostras para obtenção da curva da umidade. O mesmo ressalta em relação a um secador contínuo. Nesse caso aqui é um secador de bandejas, né, muito utilizado principalmente também nas indústrias de alimentos, ou de qualquer outro material que você queira obter, no caso, tomates desidratados, você pode utilizar esse secador de bandeja. Aqui temos uma vista ampliada desse secador. Eu deixei em negrito para vocês observarem que aqui, ó, trata-se de um forno que esse ar vai ser, uma corrente de gás, de ar vai ser aquecida. Essa corrente de gás, ao ser aquecida, ela vai passar por essa plaquinha cheia de orifícios que vai permitir o quê? A passagem desse ar quente, que vai ser impulsionado para essas bandejas. Por isso que o nome desse secador é secador de bandejas. O que vai acontecer essa passagem de ar quente por esses orifícios? Vai promover a uniformidade dessa transferência de calor para que as partículas sejam secas de maneira uniforme. Também de forma o quê? Contínua, não é isso? Então, o que vai acontecer? Vocês vão retirar essas bandejas e vão guardar depois essas amostras que foram secas de forma contínua no processo. Então, aqui trata-se, eu citei 2 exemplos de operação em processo químico, operando de forma o quê? Contínua, ok? Temos um secador de bandeja, como também posso citar também uma secagem de estufa simples. A estufa de laboratório, vocês previamente, né, pesam as amostras, as placas de PET, digamos, que serão utilizadas para a secagem de determinado produto. Essas placas serão pesadas, previamente secas. Posteriormente, a gente adiciona o material, deixa um determinado tempo de operação e uma determinada temperatura de secagem. Após essas amostras serem secas, vocês fazem a diferença de peso e obtêm a massa úmida, no caso, o teor de umidade daquela amostra. Então, com base nisso, em intervalo de tempo pré-determinado, você consegue construir uma curva da umidade, no caso, em função do tempo. E aí você pode avaliar o seu processo de secagem, se ele foi eficaz ou não, utilizando diferentes equipamentos. Com base em alguns livros, no caso do Xerife, ele aborda que a abrangência da definição dos processos químicos. Ele atua em diferentes setores específicos de grande magnitude, como os setores metalúrgicos, os setores nucleares, como os setores na indústria de plásticos, nas indústrias químicas, né, que são os processos petroquímicos,
em síntese de processos orgânicos, como processos inorgânicos. Como nosso curso, o foco será os produtos, os processos orgânicos, iremos abordar os processos orgânicos. Dentre esses processos químicos, no caso dos processos orgânicos, existe a indústria da biotecnologia. Essa indústria biotecnológica tem como fator a força motriz para a obtenção do produto final, que no caso são os produtos farmacológicos, que são os medicamentos, vacinas, a produção de algumas enzimas. Vocês podem verificar os agentes propulsores, os catalisadores desses processos químicos são o quê? Os micro-organismos. Nos casos dos processos químicos, em que não utilizam os micro-organismos, nós temos como os catalisadores químicos como os agentes responsáveis pela aceleração desse processo. Então, na biotecnologia, os agentes catalisadores desse processo de transformação são os micro-organismos, né? Aqui nós podemos citar os produtos farmacológicos, né, que são os medicamentos, algumas vacinas, alguns antígenos, que são utilizados, né, dentro da indústria biotecnológica, né, e por um processo biotecnológico. E já os catalisadores químicos, que são utilizados dentro da indústria química, que, como o próprio nome relata, são utilizados os catalisadores químicos. Segundo Sherrive, né, no livro Indústria dos Processos Químicos, ele, além de ressaltar, né, a grande magnitude da importância desses processos químicos em diversos setores de grande magnitude, ele aborda 38 tipos de processos orgânicos industriais de relevância, onde podemos relatar alguns deles, tratamento de água, de energia, produção de energia, de combustíveis, produção de gases industriais, a indústria de cimento, a indústria de vidro, cloreto de sódio, a indústria de cloro, a indústria de ácidos e bases, né? A indústria do fósforo, apesar de serem processos inorgânicos, são alguns dos processos químicos relatados dentro do livro Sherrive, ok? E diferentes formas de funcionamento, conforme eu mencionei logo no início dos slides, podem ser abordados pelos processos químicos. Nós temos um modo de operação, um processo químico, ele pode operar de forma contínua ou batelada, também conhecido como descontínuo. Como também existe a variação temporal no decorrer do tempo, são os processos que operam em estado estacionário, né, que é aquele que não corre variação no decorrer do tempo de nenhuma unidade, e os processos dinâmicos ou transientes, que operam de forma dinâmica ou transiente, que ocorre a variação, uma determinada variação no decorrer do tempo. Mas o foco da nossa aula de hoje será em relação ao modo de operação contínua ou descontínua. Como também irei abordar um processo descontínuo alimentado. Aqui um exemplo de um processo embatelado, gente. Bem simples, um processo que vai operar dentro de um reator hermeticamente fechado. Pode observar que nesse reator do tipo CSTR, né, ele é submetido a um agitador, né, mecânico. Nesse agitador, verifique que nesse reator existem essas conexões em que são adicionados componentes A, um componente B, para produzir uma determinada reação química, e produzir um componente C. O que vai acontecer? Esses componentes A e B serão consumidos para produzir um determinado componente C. Posteriormente, a gente retira esse componente de interesse, que é o componente C. O que pode ser que aconteça no decorrer dessa reação química, dessa transformação química dentro desse reator? Então, o traço de um processo embatelado é porque você vai alimentar, irá adicionar os componentes da sua reação química. Essa reação química vai acontecer obedecendo um determinado ciclo e, posteriormente, você vai retirar o produto de interesse seguindo uma sequência, um ciclo. Quando você tem algo que segue um ciclo, você alimenta e descarrega essa dorna, nós temos um processo embatelado, né? Essa foto foi tirada do livro Schmidl, um livro de biotecnologia industrial, e aqui a gente pode citar também como exemplo o processo de produção de bebidas alcoólicas, produção de vinhos, que vai acontecer um processo fermentativo. O que vai acontecer? Nesses orifícios também são controlados outros parâmetros importantes no processo, mesmo sendo ainda em escala pequena. Nesse caso, a escala ainda é de laboratório, sendo em um reator industrial,
um reator industrial não, um reator de bancada. E nesse reator, vocês observem que tem esses orifícios aqui na camada superior. Nesses orifícios serão adicionados sondas, onde pode-se controlar o pH da sua amostra, pode-se controlar a temperatura do seu sistema, pode-se controlar a injeção de ar, que vai ser impulsionado aqui, para promover o borbulhamento desse gás e a agitação, ok? E por se tratar como exemplo um processo químico fermentativo para a produção de bebidas, o que serão adicionados? Açúcares, né, dentro desse processo, no caso a sacarose, frutose, serão adicionados aqui, mais o oxigênio, se for utilizado um micro-organismo aeróbio como catalisador desse processo, esses açúcares e oxigênio serão consumidos pelo micro-organismo para que ocorra o quê? A produção de quê? A reação biotecnológica de produção do álcool etílico com liberação de gás carbônico. Observe que até na produção de bebidas, né, bebidas fermentadas, vocês observam que existem bebidas que ocorrem maior produção de gás, outras com menor produção de gás. Dependendo da bebida, uma bebida normal apresenta geralmente em torno de 14% de teor alcoólico. Se você quiser, posteriormente, aumentar essa concentração, esse teor alcoólico da bebida, vocês podem passar esse processo por uma nova etapa de separação, um processo de destilação, que vai aumentar ainda mais a concentração desse álcool, de acordo com as necessidades, né, do consumidor. Então, aqui traz um processo embatelada, né, um batch, né, em que você adiciona os componentes, deixa a reação acontecer e, posteriormente, você retira, né, o produto de interesse, obedecendo sempre esse ciclo, né. E isso você pode citar também como exemplo dentro da nossa própria casa. Digamos que você queira o processo de lavagem de roupas. Trata-se de um exemplo doméstico em que você utiliza um processo embatelada. Você inicialmente vai preparar, coletar toda a roupa que você precisa, vai adicionar essa roupa dentro de uma máquina de lavar. Posteriormente, você vai adicionar o quê? O sabão, né? O amaciante e controlar as condições daquela máquina para promover o processo de lavagem após um determinado ciclo, vocês irão coletar o quê? A roupa lavada. Então, sempre obedecerá esse ciclo de início, meio e fim, né? Um ciclo determinado. Se vocês quiserem novamente repetir o processo, novamente vocês vão alimentar, deixar a reação acontecer e descarregar aquele reator, no caso, aquela máquina de lavar. Assim acontece também com a máquina de secar. Okay? São exemplos domésticos de de processos químicos em batelada. Aqui, mais uma vez, eu ressaltei o exemplo dos tanques fermentadores, né, donas fermentativas de aço inox. E aqui é uma visão um pouquinho mais ampliada que eu consegui adicionar aqui para que vocês observem que o aço inox não foi utilizado apenas por uma configuração mais bonita, né, desses equipamentos, mas por auxiliar no processo de asepsia. E observem que nesses equipamentos eu até consegui grifar aqui que não existe a formação de aderências. Por quê? Porque se acontecer aderências, irregularidades nesse processo, nesses tanques, irá o quê? Ajudar o depósito de micro-organismos e, consequentemente, poderá contaminar o processo fermentativo ou qualquer outro processo que esteja sendo estudado ou produzido no momento. Como exemplo de um processo contínuo, nós podemos citar a sedimentação. A sedimentação é muito utilizada principalmente nas indústrias de tratamento de água, né? Em que a gente utiliza os sedimentadores, né? Como o processo de separação, por ser um processo que contínuo ou intermitente, em que você, por exemplo, quiser tratar uma água que vem de um manancial, essa água ela vem contaminada, várias partículas, onde vocês adicionam mais uns componentes químicos, então você vai alimentar esse sedimentador, que tem esse formato cônico, com essa hélice para promover a agitação. Então, quando você adiciona a água com os contaminantes e os produtos químicos, o que vai acontecer? Os contaminantes, os produtos químicos que são adicionados, irão ajudar as partículas, né, contaminantes a serem precipitadas, né? E os agitadores também vai promover o choque entre essas partículas. Então, vai auxiliar ainda mais também a precipitação
E a decantação, a sedimentação, formação de partículas grossas irão ficar mais pesadas, depositadas aqui na camada inferior desse sedimentador, onde serão coletadas, e aqui serão sempre obtidas a camada o quê? Das partículas límpidas, que serão reutilizadas para um determinado processo de tratamento da água. Também não significa dizer que essas partículas líquidas que são removidas, elas estão 100% limpas. Existirão alguns resíduos que irão passar posteriormente por outras etapas de separação para deixar a água ainda mais límpida. Mas isso aqui é uma forma mais grosseira de um processo químico em que utiliza a operação contínua, que é utilizado geralmente nas indústrias de tratamento de água. Então é interessante vocês entenderem cada um desses processos, as particularidades, para quando vocês se depararem com um processo químico maior dentro de um fluxograma, um flowsheet, vocês conseguirem avaliarem como engenheiros químicos e conseguirem estabelecer as variáveis de operação e de otimização do processo. Como exemplo também, outro exemplo de um processo contínuo, nós citamos os sedimentadores, nós podemos citar também o quê? Os evaporadores, né? Aqui eu citei como exemplo um determinado tipo de evaporador. Nesse caso, trata-se de um evaporador de tubos curtos horizontais, né? Existem também de tubos verticais, em que vai acontecer o quê? Nesses dispositivos, o produto que vai ser alimentado, ele vai ser aquecido, né? Ao atingir a determinada temperatura de ebulição, parte desse produto vai ser evaporado, nessa camada externa, para ser aquecido, vai ser injetado vapor, ele vai ser condensado, e, consequentemente, esse vapor que condensa essa parte exterior dos tubos vai ajudar no processo de ebulição, em que o líquido vai evaporar e vai ser coletado na camada interna, camada inferior, o líquido concentrado, que é o líquido de interesse, né? O que se pode falar em relação a esse tipo de... Por que se falar desse tipo de evaporador? Um evaporador de convecção natural de tubos horizontais, como também existem de tubos verticais. Os tubos horizontais, eles também não são muito utilizados dentro da indústria química. Por quê, professora? Ele apresenta aqueles mesmos gargalos que as dornas fermentativas apresentam, caso apresentem algumas aderências. Você pode observar que essas aderências aqui, ó, esses dispositivos com essa configuração vai reduzir essa transferência de calor e dificultar a transferência de calor dentro desses tubos, tá certo? Então, por isso que esse tipo de evaporador geralmente não pode ser utilizado por líquidos extremamente viscosos, né? E também, para quê? Porque os líquidos muito viscosos vai ajudar no acúmulo de incrustações nessa área e vai dificultar, então, o processo de transferência de calor dentro desses dispositivos, né? Mas por que, professor, você está citando esse exemplo? Estou citando um exemplo dentro da indústria de um evaporador, em que ocorre uma alimentação, né, de forma contínua e uma desalimentação ao mesmo tempo, para que você ocorra o quê? Quando ele atinge a temperatura de ebulição, ele vai evaporar e vai obter o produto concentrado. E isso vai acontecer em forma de ciclos, ou de forma contínua, não ciclos, sem intervalos de repouso, certo? Então, qual o papel de outros engenheiros de processo ou da engenharia química dentro de um processo químico? Então, o engenheiro de processo ou engenheiro químico, ele vai o quê? Definir quais são as etapas que serão envolvidas nesse processo. Vocês também vão ter que serem responsáveis por escolher qual a ordem que devem estar configuradas essas etapas e também estabelecer quais as condições ótimas para a execução de cada uma das etapas. Quais as condições ótimas de temperatura, de pressão, de vazão, condições operacionais de determinado equipamento. Mas para isso vocês precisam conhecer todos os processos químicos apresentados, até mesmo de forma separada, para depois você poder conectar dentro de um fluxograma ou flowsheet, ok? Então, o que cabe em um engenheiro químico ou engenheiro de processo? Dimensionar os equipamentos dentro dos processos, né? Estabelecer as suas dimensões, estabelecer quais são os acessórios internos interessantes que podem ser colocados para otimizar o processo. Vocês podem colocar algumas bombas, um tipo de bomba mais específica, que tipo de líquido eu posso colocar em determinada tubulação, como aqui, ó, quais são as características dos materiais químicos, né? Verificar a ação corrosiva que deve ser colocado num determinado material.
Então, que tipo de líquido é mais adequado para um determinado material, para um determinado tipo de trocador de calor, para um determinado tipo de evaporador. Então, todos esses conhecimentos, qual a potência dos equipamentos para promover o transporte desses fluidos envolvidos, ou melhor transporte desses fluidos. Então, para que você obtenha a escolha dessas etapas, a melhor configuração desses equipamentos, vocês têm que ter todos esses conhecimentos implantados dentro da indústria química, tá bom? Não só na escolha das etapas, como também na ordem que essas etapas serão colocadas dentro de um processo. Então, cabe ao engenheiro de processo definir, né, a definição da capacidade dessa planta industrial e o tamanho também dos equipamentos. Então, você, após fazer esse estudo preliminar em pequena escala, você já vai dimensionar para uma planta industrial e também dimensionar os equipamentos para que eles operem de forma o quê? Industrial. Então, por que precisa se, como e por que precisa se conhecer todos esses equipamentos e todas essas etapas, tanto antes das reações químicas como pós as reações químicas, para que vocês possam fazer os balanços de massa, balanços de energia e configurar de forma concatenada essas etapas para que vocês obtenham um produto final de interesse, seja de pequeno para uma indústria de pequeno porte, seja para uma indústria de escala industrial. Para isso, vocês têm que fazer o quê? Esse escalonamento de processos, a partir de uma escala de laboratório para um processo de escala piloto, posteriormente para um processo de escala industrial. Mas antes de você atingir essa escala industrial, você precisa conhecer as etapas preliminares, as demais etapas. Você não consegue ampliar uma escala de um determinado processo já indo direto para a escala industrial. E é interessante vocês conhecerem qual a visão de um cientista e qual a visão de um engenheiro dentro de uma indústria química. Então, o cientista, quando ele se depara com um determinado processo químico, ele vai tentar pesquisar, né, realizar suas pesquisas, mas ele não vai ter nenhuma preocupação imediata com a aplicação e os resultados econômicos do seu processo. Então, essa preocupação imediata, de resultados imediatos, o cientista ele não vai ter essa preocupação. Já um engenheiro químico ou engenheiro de processo, ele resolverá os problemas, né, dentro da sua indústria química, já visando não só os resultados econômicos e principalmente o cumprimento dos prazos. Então, é totalmente diferente o conhecimento do engenheiro, a aplicação de um cientista ou de um engenheiro dentro de uma indústria. Então, o engenheiro, ele realmente tem que se preocupar com a avaliação econômica do processo, com o cumprimento dos prazos, com os critérios de ampliação de escala, né? Tudo isso. Então, quais as principais características que é importante que o engenheiro químico deve ter para atuar dentro do processo químico na indústria química? Ele deve ter o quê? Uma habilidade para definir os problemas e esquematizar a solução daquele problema. Ele tem que fazer uma constante atualização do mercado para ver o que vem acontecendo nas indústrias, para promover soluções, né, tomadas de decisões adequadas, mas ele tem que tentar, o engenheiro tem que também ter essa iniciativa dessa tomada de decisões, como também tem uma ferramenta de comunicabilidade para transpor, não só de forma escrita, como também oral, todos esses conhecimentos, certo? Então, isso aqui é fundamental para vocês, dentro do engenheiro químico, ter esses conhecimentos de habilidade, uma atualização constante do mercado, ter essa capacidade de iniciativa e de comunicabilidade para que vocês consigam atuar com sucesso dentro da engenharia química, dentro de um processo químico. E o mercado de trabalho dentro do engenheiro químico? Qual é o mercado, as indústrias químicas que vocês podem operar? Vocês podem atuar tanto nas indústrias químicas, em geral, nas indústrias de cosméticos, nas indústrias farmacêuticas, com a produção de vacinas, produção de medicamentos, na indústria têxtil, na indústria petroquímica, com a produção de gasolina, de determinados componentes do petróleo extremamente utilizados nas indústrias químicas, a indústria cerâmica, a indústria do plástico, as usinas que nós podemos aplicar a produção de açúcares e álcool, que eu iria apresentar como um estudo de caso separado, produção de sabões, detergentes, a produção de bebidas dentro da indústria biotecnológica, ok? Então, para que o engenheiro químico tenha essa capacidade, conforme eu já mencionei naquele slide anterior, de aplicação dos seus conhecimentos e a comunicabilidade,
ele tem uma maneira de configurar todos esses fluxogramas, essas reações químicas com base em fluxograma. Os diagramas de blocos, eles podem ser representados processos químicos simples, sem grandes gargalos. Vocês podem representar por diagrama de blocos. Já os fluxogramas, vocês têm que representar um processo químico mais complexo, com a quantidade maior de equipamentos, em que vocês têm que estudarem as variáveis de entrada, as variáveis de saída e concatenar todos esses processos de forma que ele seja otimizado e produzido com um produto viável economicamente. Nós temos 2 exercícios que eu vou colocar depois, posteriormente, para vocês responderem no CIGA, né, em que eu peço para que vocês descrevam um modelo de um processo químico através de um diagrama de blocos, né, simples. Nesse caso, é o processo de obtenção de um álcool a partir da cana-de-açúcar, que vai ser nosso próximo estudo de caso. Eu sempre gosto de concatenar algum exercício preliminar antes de apresentar a próxima aula, para facilitar até mesmo a compreensão de vocês, né, dos que fizeram as atividades, para o entendimento das aulas. Como também vocês podem pesquisar em processos, na questão 2, enciclopédias da indústria química, processo de fabricação de poliéster. Eu queria que vocês criassem um fluxograma procurando identificar as diferentes operações envolvidas, certo? E as operações físicas, né, de interesse da indústria química, nesse caso eu vou citar um exemplo também, aqui trata-se da produção de fósforo, né, aqui observa-se de uma concentração, né, de um determinado minério fosfático, ele entra em contato com ácido fosfúrico, né, na presença de água, ele vai reagir para a produção de ácido fosfórico, né, que é o objetivo da reação química. Então, quais as operações físicas, né, que serão atuantes aqui dentro dessa reação? Vamos representar esse processo por meio de diagrama de blocos, né, e fluxogramas. Primeiro, vamos fazer por meio de um diagrama de blocos, bem simples, ou de um fluxograma. Nesse caso, é um diagrama de blocos. Como? Em que a gente adiciona a rocha fosfática, né, que é esse componente aqui, esse minério fosfático. Esse componente, ele vai entrar e passar por um processo de separação. Observem que todos esses componentes que estão aqui no reagente, reagindo entre eles, os componentes, no caso, o ácido sulfúrico e a água, eles vão passar por um processo de flotação, que é um processo de separação, em que esses contaminantes, eles vão ser diminuídos, vão diminuir o tamanho desse moinho, e vão obter uma determinada concentração desse fosfático, né, tem uma concentração fosfática para que ele possa o quê? Ser adicionado dentro do reator, onde aí a gente adiciona a água, adiciona o ácido fosfúrico, e dentro desse reator vai acontecer o quê? Irão acontecer a reação química. Então, para que você obtenha um produto final, que é o ácido fosfórico, esse reator ele vai passar por uma etapa downstream, em que aqui a gente adiciona o quê? Um filtro que vai remover todo o sulfato de cálcio, todas as impurezas que estão presentes aqui. Vai acontecer também a liberação do gás fluorídrico, né? Observe que ocorre a liberação do gás fluorídrico, eliminação do sulfato de cálcio, que é esse componente aqui, ó, ok? Para então obtenção do quê? Do ácido fosfórico, que é o produto final e de interesse. Mas como a gente quer aumentar o rendimento desse ácido fosfórico, passa-se por uma nova etapa física, de um processo chamado evaporação, ou dentro de um evaporador, em que vocês vão o quê? Por meio da temperatura de ebulição, essa substância vai atingir o ponto de ebulição, vai evaporar mais rápido e vai obter como produto de fundo, dentro do evaporador, um ácido fosfórico que é mais concentrado, mais puro, que é o objetivo principal da reação química. Então, as variáveis que vão entrar dentro do processo são input ou feed, são as variáveis de entrada, e temos as variáveis de saída, né, que são output e os produtos. Então, com base nessas variáveis de entrada e saída, vocês podem realizar o balanço de massa, balanço de energia de cada um desses equipamentos, mas também vocês podem configurar essa etapa separar em etapa upstream, que são as etapas que ocorrem antes da reação química. Todas as etapas que ocorrem antes de acontecer a reação química são as etapas upstream. Acontecendo a reação química, nesse caso, dentro de um reator, verifique que essas etapas aqui, ó, depois do reator, que vem um filtro evaporador, são as etapas, ok, downstream,
que são as etapas pós-reação química, que são as etapas as mais importantes para que você obtenha um produto final de interesse de alto valor agregado, ok? Aqui embaixo nós temos um exemplo também de um diagrama de blocos simples e um processo de obtenção do leite em pó, ok? Que nada mais é do que a recepção da matéria-prima, ela passa inicialmente, logicamente, por ser uma indústria de alimentos, por um controle, né, avaliação físico-química, microbiológica desse material. Posteriormente, essa amostra passa por um resfriamento e uma etapa chamada clarificação, que vai promover a separação das impurezas, e uma etapa, um tratamento térmico chamado pasteurização, que vocês conhecem, que você aquece e resfria ao mesmo tempo o produto, para que promova a eliminação, a exterminação dos micro-organismos presentes. Posteriormente, a pasteurização passa-se por uma padronização e uma operação unitária conhecida como evaporação, que eu falei, em que vocês vão obter o que é um produto mais concentrado. Posteriormente, se quisermos concentrarmos mais ainda esse produto, no caso o leite, retirar toda a umidade e deixar um grau bem pequeno, né, praticamente zero a umidade, você passa por um processo de secagem, que acontece nesse spray dry, que injeta o gás quente, a saída do ar úmido, né, bem parecido com aquele do secador de bandeja, né, que você injeta o ar quente dentro do forno e sai o ar úmido, né, após entrar em contato com as amostras, né, nas bandejas. Então, a principal vantagem na utilização daquele processo de secagem de bandejas, você permite a uniformidade no processo de secagem, assim como também nesse processo no spray dry. E aí, com o produto final, a essa secagem, nós obtivemos, terá passado por uma etapa de resfriamento e, consequentemente, a obtenção do produto final, que será estocado e expedido para a fábrica, né? Aqui é um processo químico bem simples de produção de feijão, mas é um processo representado por um diagrama de blocos, né, por ser um processo bastante simples. Não existe uma configuração complexa, né, uma configuração simples, né, dessas operações unitárias, que o feijão ele passa por uma etapa de separação dessas impurezas, né, removem as sujidades, né, as substâncias, os contaminantes sólidos, né, como se fosse fazer um feijão cozido. Posteriormente, ela passa por uma lavagem, para remover mais ainda as impurezas, né? Retira-se a água com os resíduos sólidos. Posteriormente, nós temos a etapa de gelatinação, em que adiciona-se a água e calor, em que vai ajudar também no processo de complexação, que é a adição do quê? De óleos e da adição de calor para a obtenção do quê? Do produto final, que é o feijão cozido. Então, aqui é nada mais do que um exemplo, né, doméstico, de um processo de produção de feijão cozido, utilizando as operações simples unitárias, por representação de diagrama de blocos, né? Aqui um exemplo do processo de fabricação de açúcares, que eu vou explicar de maneira mais detalhada dentro do estudo de caso, né? Em que a gente utiliza a produção de açúcares, a utilização desses mesmos açúcares obtidos da cana para a produção de etanol, né? Essa água entra em contato com a cana, né? Passa a água com a sujeira, posteriormente passa por esse picador, em que essa cana picada diminui, né, na moenda, o tamanho dessas partículas, onde parte desse bagaço vai ser queimado na caldeira e o caldo clarificado vai ser o quê? Adicionado no próximo reator, né, em que adiciona-se um componente chamado hidróxido de cálcio, que vai ajudar no controle do pH da reação. Consequentemente, passa por um trocador de calor, em que vai promover o quê? Um aquecimento desse caldo. Posteriormente, uma etapa de separação, né? Uma sedimentação, no caso, um decantador, onde as partículas mais contaminantes, mais pesadas, ficarão presas aqui embaixo, e o caldo clarificado vai ser reutilizado, nesse caso, para um evaporador, onde ele vai concentrar essa amostra por meio do aquecimento até a amostra atingir a temperatura de ebulição. Consequentemente, parte dessa amostra vai ser evaporada, e aqui no fundo obtém esse produto o quê? Concentrado. Onde aqui nós temos mais uma etapa, né, de separação, que é a centrífuga, que vai promover a separação por meio da gravidade, onde a gente obtém o quê? O caldo, o mel, né, e o açúcar, que é o produto sólido, que vai ser entrado em contato no secador com ar quente, para posteriormente sair o ar, o quê? Úmido, para obtenção do açúcar, o quê? Seco, né? A injeção do ar quente promove
a saída do ar úmido, que promove a obtenção do açúcar seco, que é o produto final dessa etapa de produção de açúcares, né? Nesse caso, vocês vão observar dentro da indústria química as etapas upstream e downstream. Quais seriam as etapas upstream? Quais seriam as etapas downstream desse processo? Então, ficará como outra atividade para vocês treinarem essa avaliação dentro dos fluxogramas que serão cobrados posteriormente dentro dos seminários. Aqui nós temos as etapas de fabricação de diversos produtos, né, industriais, né? 3 grandes etapas. A primeira etapa nesse processo de fabricação é a etapa de recepção da matéria-prima, a etapa de preparação e condicionamento dessa matéria-prima, que vai ser convergida num determinado produto, que passa por essas etapas de separação e purificação e condicionamento, que é a última etapa para a obtenção do produto final. Então, quais são as operações que estão envolvidas nessas etapas? Nós temos as etapas de moagem, a preparação e recepção das matérias-primas, que são essas operações físicas. São as etapas upstream, já citadas por vocês. As etapas posteriores de fabricação, nós temos o quê? A homogeneização, as etapas das reações químicas que vão acontecer de calor, que vai acontecer a homogeneização e a transferência de calor. Nessa etapa irão acontecer o quê? As transformações dos reagentes em um determinado produto. E a etapa final, que são as etapas downstream, que são as etapas de separação e purificação dos produtos. Essas etapas, no caso, decantação, filtração, centrifugação, destilação e extração por solvente, são as mais utilizadas nesses processos de purificação e obtenção do produto final. Então, conforme eu falei, vocês irão ser responsáveis pelas etapas envolvidas no processo, vocês vão configurar a ordem que serão realizadas essas etapas e vão estabelecer as condições exatas, ideais desse processo em cada uma das etapas. E aqui, nada mais é as operações unitárias desses fluxogramas, eles irão definir a sequência dessas operações físicas para que ocorra a viabilização de um determinado produto, né? Viabilização econômica de um determinado processo químico. Então, os engenheiros químicos irão ser responsáveis pela escolha e pela ordem adequada desse processo, serão responsáveis pelos balanços de massa e energia e, com base nisso, eles vão definir a estratégia de scale-up, a transformação de uma planta de pequena escala para escala industrial. Aqui nós temos o exemplo do processo de fabricação de cajuína, que eu vou passar como um exemplo, também na atividade que será passada para vocês, mas nesse processo ele é representado, né, a obtenção da cajuína por um processo só de recepção do caju, posteriormente serão pesados, acontece o descastanhamento, né, da castanha de caju. Esse processo de obtenção da cajuína é muito típico lá do Piauí. Essas castanhas obtidas, elas serão removidas das sujidades por meio de adição de água corrente, e posteriormente a seleção dos cajus ruins serão descartados para então vocês descreverem esse processo. Então, aqui nós temos aqui um processo de descrição de um processo de obtenção da cajuína, né, que é o material típico do Piauí. E aqui um diagrama de blocos em que a gente explica de forma bem simples a obtenção dessa cajuína por meio de processo, operações unitárias de clarificação, extração, clarificação e sedimentação, filtração, acondicionamento, será submetido a um tratamento, resfriamento e armazenamento dessa cajuína. Enfim. Trata-se de um diagrama de blocos da obtenção da matéria-prima de interesse. E hoje finalizamos a nossa aula de processos industriais orgânicos, tratando diferentes temas abordados, como a introdução, uma pequena introdução à importância do engenheiro químico dentro da indústria química, as formas de atuação dentro da engenharia química, de operação dentro da engenharia química, contínua, descontínua, a aplicação de sistemas industriais, de processos químicos dentro da indústria química, diagrama de blocos, fluxogramas, foram os pontos primordiais para que vocês comecem a estudar os processos orgânicos industriais, ok? Obrigada pela atenção e até a próxima aula, gente.